Prezados alunos das minhas turmas do segundo ano de administração, automação e edificações, muito bem-vindos. Estamos iniciando agora a nossa aula do dia 15 de junho, que é a parte 2, a segunda parte do capítulo Cinética Química. Conforme combinado com vocês, hoje eu vou resolver alguns exercícios, tá? A lista de exercícios que eu vou mostrar hoje já está lá na área de material de estudos do bloco Cinética Química, tá? E vou colocar também a resolução, que eu fiz à mão, né? E vou colocar lá também para consulta de vocês. Muito bem, vamos partir direto lá para a nossa lista de exercícios. Já estamos aqui, ó. Então, elaborei essa lista, como eu já disse, já está lá no material de estudos do bloco Cinética Química, tá? Aí, nessa lista, essa lista tem um total de 24 questões. Algumas dessas questões, especialmente as últimas, deixa eu ver, a partir da questão número 16, da 16 até da 16ª até a 24ª questão, são questões que ainda esses assuntos serão abordados na nossa aula do dia 22. Então, hoje, os exercícios que nos interessam na aula de hoje são os exercícios até o 15º, ok, gente? Tá? O 13 e o 14 também, estou vendo aqui, o 13 e o 14 também são relativos à próxima aula, a aula do dia 22. Então, o que nós vamos fazer agora, do 1º ao 15º, exceto exercícios números 13 e 14. Então, vamos lá. A primeira pergunta, a pergunta conceitual. O que é cinética química, né? Já falamos disso na aula passada. É a parte da química, da físico-química, que estuda a velocidade das reações e os fatores que interferem nessa velocidade. Esses fatores serão estudados no dia 22. Aí vem a segunda pergunta. Qual é a expressão matemática para cálculo da velocidade média de uma reação química? Tá? E vamos já de cara para a terceira questão, porque nós vamos aplicar essa expressão matemática na terceira. Na terceira questão está escrito assim, ó, num sistema lá químico qualquer, ocorre a reação N2O5 sofrendo decomposição, tá? Em outras duas substâncias, N2O4 e oxigênio. Essa é uma reação de decomposição e já está balanceada. Né? Olha lá. 2 mol de N2O5 decompondo, produzindo 2 mol de N2O4 e produzindo 1 mol, aqui o 1 não precisa escrever, né? O coeficiente 1 mol de oxigênio. Primeira observação que a gente tem que fazer. A estequiometria, 2 mol produzindo 2 mol e 1 mol, ela também vai dizer para nós algo sobre a velocidade. Vejam vocês o seguinte, para cada 2 mol dessa substância que está sendo consumida, estarão sendo produzidos no mesmo intervalo de tempo 2 mol de N2O4. Ou seja, a velocidade com que essa substância, o N2O5, sofre decomposição, é consumido, né, o N2O5, é a mesma velocidade com que o N2O4 é produzido. Por quê? Porque os coeficientes do balanceamento são idênticos, ó, 2 e 2. A cada 2 moléculas dessa aqui que desaparecem,
que se transformam, vão ser produzidas duas moléculas dessa outra substância N2O4. Então, as velocidades médias dessas duas substâncias são iguais. Agora, veja bem o caso do oxigênio. Qual é a participação do oxigênio aqui na estequiometria? É 1 a cada 2 mol de N2O5 que desaparece, que é decomposto, vai ser produzido 1 mol de oxigênio. Então, a velocidade de consumo do N2O5 é o dobro da velocidade de formação, da velocidade de produção do oxigênio. Tá? Por causa do balanceamento. 2 para 1. Para cada 2 moléculas dessa que desaparecem, vão surgir no processo uma molécula de oxigênio, ter 2 dessa para 1 dessa. Então, essa velocidade aqui de consumo é o dobro da velocidade de produção do oxigênio. Ok? Então, vamos lá. Vamos resolver os 2 exercícios. Vejam vocês aqui, ó. Olha lá. Tendo sido observada a seguinte variação na quantidade, que aqui está expressa em número de mols, de N2O5 em função do tempo. Olha lá. Foram feitas 1, 2, 3, 4, 5 medições. Foram medidas as quantidades de N2O5 em 5 ocasiões. 0 segundos, 180, 300, 540 segundos, 840 segundos. E em cada tempo desse foi medida a quantidade de N2O5. Olha lá. Era 233, 0,233 no tempo zero, no início. Caiu para 0,200. Claro, o N2O5 é um reagente. À medida que o tempo passa, esse reagente vai sendo consumido. Aí caiu para 0,180, 0,165, 0,155. Muito bem. Vamos ver a pergunta do exercício. São 2 as perguntas. Primeiro, pede-se calcular a velocidade de consumo do N2O5 em cada intervalo de tempo. Aí a gente olhando aquele quadrinho ali, quantos intervalos de tempo eu tenho aqui? Nós temos aqui nesse quadro aqui, ó, da experiência, nós temos 4 intervalos de tempo. De 0 a 180 é o primeiro. De 180 a 300 é o segundo. De 300 para 540, o terceiro intervalo de tempo. E de 540 para 840 é o quarto intervalo de tempo. E o exercício pede para calcular a velocidade média de consumo em cada um desses intervalos. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Então tá lá, ó. Segunda pergunta. Vamos lá na segunda pergunta de novo. Qual é a expressão matemática para se calcular a velocidade média de uma reação química? Então, é essa aqui. Velocidade média é a variação da quantidade em módulo, isso aqui é módulo, tá? Em módulo, tá? Sobre o intervalo de tempo ΔT. ΔQ, quantidade, ΔT, tempo. Essa quantidade pode ser expressa em quais grandezas? Mol, que é a grandeza oficial, tá? De quantidade de matéria, mol, né? Lembra lá do número de Avogadro? Pois bem, 602 vezes 10 a 23 moléculas. Então, esse Q aqui pode ser número de mol, pode ser massa, grama, quilograma, tonelada, miligrama, tá? Pode ser volume, litros, mililitro, metro cúbico, pode ser, principalmente quando a reação é entre gases, tá? E pode ser em concentração mol por litro. Então fica mol por litro aqui. E o tempo
A unidade de tempo pode ser segundo, minuto, hora, qualquer um. Depende da reação. Então, a reação rápida, a unidade de tempo vai ser segundos, aqui ΔT, ó, ΔT. Se for uma reação lenta, a unidade de tempo pode ser minuto, hora, dia. Tá? Muito bem. Aí aqui eu fiz aqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma reação qualquer. Reagentes A e B reagindo entre si, produzindo os produtos C e D. E o balanceamento da equação é esse aqui, ó. A, B, C, D em vermelho. Tá? Normalmente, gente, numa reação química, a gente mede a velocidade de uma substância, e por meio da estequiometria, e por meio da relação estequiométrica, essa vermelhinha aqui, ó, que a gente chama de balanceamento, não é isso? Por meio do balanceamento, a gente consegue relacionar as velocidades das substâncias. Então, se eu conheço a velocidade de A, eu consigo calcular a velocidade de B no mesmo intervalo de tempo, tá? Eu consigo calcular a velocidade de produção de C e consigo também calcular a velocidade de produção, de formação de D. E a expressão matemática que relaciona as velocidades médias das substâncias nessa reação, essa é a expressão que relaciona cada uma das velocidades. V de A sobre A igual a V de B sobre B. V de A sobre A igual a V de C sobre C. E assim sucessivamente, né? Tá? Então, eu posso relacionar essa, V de A com V de B, V de A com V de C, V de A com V de D, V de C com V de D, V de B com V de C, V de B com V de D. Né? Ok, gente? Muito bem. Então, vamos lá para o exercício terceiro. Aquele lá. Retornando lá, ó. Calcular a velocidade de consumo, ó, 233, 200, 180, blá, 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 de N2 ao 5 em cada intervalo de tempo. É o que a gente está fazendo aqui. Qual que é o primeiro intervalo? Gente, delta, intervalo, é sempre final menos inicial. Então, fica no intervalo de 0 a 180, é 180 menos 0. Qual que é a quantidade no tempo 180? É 0,200. E no tempo zero, no início, 0,233. Então, fica 0,200, então, vai dar esse valor. Esse valor. Fazendo a conta aqui, vai dar 0,033 dividido por 180, vai dar 0,0030 aqui, 18. 1,8 vezes 10 a menos 4. E qual que é a unidade? Ué, aqui é mol, olha lá. Mol, ó, mol por segundo. Então, no primeiro intervalo de tempo, de 0 a 180, tá? A velocidade média é de 0,00030, 18 mol a cada segundo. Qual o significado físico disso? A cada segundo são consumidos 0,00018 mol de N2 ao 5. Isso no primeiro intervalo aqui, ó. Primeiro intervalo. E no segundo intervalo? O segundo intervalo, olha lá, é de 180 para 300. Então, fica 300 menos 180, 300 menos 180, no denominador, segundos, e no numerador, 0,180 menos 0,200. Essa conta aqui, tá? Isso aqui vai dar 0,02 sobre 120, vai dar
0,00016 mol por segundo. Então, a velocidade, vocês repararam que a velocidade média no segundo intervalo é menor do que no primeiro? E é sempre assim, tá, gente? Porque à medida que a reação vai acontecendo, o número de moléculas disponíveis para reagir, tá? Lembra da teoria das colisões? O que é uma reação química? A reação química ela é explicada pela teoria das colisões, em que as moléculas dos reagentes se chocam umas com as outras, tá? Ocorrem colisões e, dessa forma, à medida que a reação passa, o número de moléculas colidindo, o número de moléculas trombando vai diminuindo. Por isso que a velocidade média aqui, ó, de 18 aqui, caiu para 16, ó. Olha lá. Olha o terceiro intervalo. Olha o terceiro intervalo. Terceiro intervalo, a velocidade média já caiu para 6, 0,00006. Aqui em cima era 1,8 vezes 10 a menos 4. 1,6 vezes 10 a menos 4. Aqui é 0,6 vezes 10 a menos 4. Ou 6 vezes 10 a menos 5, que é menor, né? Olha o último intervalo, o quarto intervalo, que é o intervalo 840, 540. 0,123, tá? É aquilo que eu disse, à medida que a reação vai acontecendo, olha lá, 18, 16, 6, 3. À medida que a reação vai acontecendo, o número de moléculas trombando efetivamente, né, colisões efetivas, né, lá da teoria das colisões, né, vai diminuindo, aí a velocidade média realmente vai diminuindo, né, tá? Ok, gente? Então, nós calculamos aqui o intervalo, a velocidade média em cada intervalo de tempo. São 4 lá. Primeiro intervalo, segundo, terceiro, quarto intervalo. Bom, para calcular a letra B, vamos ver a letra B? Ó, a letra B pede para calcular a velocidade de formação do oxigênio, também em cada intervalo. Só que aí nós temos um problema. A tabela aqui, ó, ela só traz dados relativos ao N2O5. Ela não traz dados relativos ao oxigênio. As medidas foram feitas para o N2O5. Não foram feitas medidas para o oxigênio. Então, como é que eu resolvo isso? Daquele jeito que eu mostrei lá. V de A sobre A, V de B sobre B, V de C sobre C. Então, o balanceamento aqui, olha lá, 2, 2, 1. Então, fica velocidade de N2O5 sobre 2 é igual a velocidade de oxigênio sobre 1. Aí eu pego esse 2 aqui, eu passo aqui para cima, multiplicando. Ó. Multiplicando. Não, nada disso. Nós estamos querendo calcular na letra B essa velocidade. Então, essa velocidade aqui é a metade dessa. É a metade. É claro, gente. Olha lá. Para cada 2 moléculas dessa desaparecendo, vai surgir só uma dessa. Então, a velocidade de aparecimento, de formação do oxigênio, é a metade, olha lá, 1 para 2, da velocidade de consumo disso aqui. Olha lá. Então, fica VO2 sobre 1 é igual V de N2O5 sobre 2. Olha lá. Aqui, ó. Então, no primeiro intervalo, é 18 sobre 2, vai dar 9. No segundo intervalo, 16 sobre 2, dá 8. No terceiro intervalo, 6 sobre 2, vai dar 3. No quarto intervalo, estou falando 3 aqui, mas é 0,00003, né, gente? Claro. E no último intervalo, é o valor 0,00003 sobre 2. Mantém os 4 zeros aqui, ó, 1, 5. Né?
Aqui também, tá? Vocês estão vendo que a velocidade de produção também vai diminuindo com o tempo. É claro, a quantidade de moléculas que de N2O5 vai diminuindo, então vai diminuindo. A velocidade de consumo do N2O5 diminui também a produção de oxigênio, claro. Tá? Olha lá o quinto exercício. Olha o quinto. Vamos lá no quinto exercício. O quarto exercício, é idêntico. O quarto exercício é idêntico ao terceiro. Eu vou deixar para vocês resolverem. Vocês vão resolver o quarto da mesmíssima maneira do que o terceiro. Ok, gente? E interessante, aqui pede para esboçar um gráfico, tá? Um gráfico de velocidade de consumo. Como é que vocês vão fazer esse gráfico? Tá? Vão fazer da seguinte forma. Na abscissa, vocês vão colocar o tempo no eixo do X. 0, 10, 20, 30, 40. E no eixo do Y, vocês vão colocar os valores de HI. Aqui vocês estão vendo que é mol por litro, hein? Não é só mol, não. É mol por litro. É concentração mol por litro. Aí vocês vão montar lá no gráfico 5 pontos. O primeiro ponto é 0, 1. O segundo ponto é 10, 625. 0, 625. Vai caindo. O terceiro, 20, 0, 375. O quarto ponto, 30, 0, 200. O quinto ponto, lá do gráfico, é 40, 0, 120. Todo mundo sabe montar um gráfico de eixos cartesianos, né? Tá? A abscissa, tempo na abscissa, concentração não ordenada. Cada par de valores, 1, 0, 0, 625, 10 e assim por diante, formam um ponto lá no gráfico. Né? Muito bem. Olha o quinto exercício. O quinto é muito fácil. Nessa reação aqui, ó, inclusive já está balanceado aí, né? Ah, e se não tiver balanceado? Tem que balancear. Se não balancear, você não vai saber a proporção estequiométrica, aí vocês não saberão qual é a relação de velocidade entre uma substância e outra. Nesse caso aqui, ó, para cada uma molécula de N2 que desaparecem, serão também consumidas, vão desaparecer também, ao mesmo tempo, tá? No mesmo intervalo de tempo. 3 moléculas de H2. Então, aqui, ó, a velocidade de consumo do H2, tá? É o triplo da de N2. Muito bem. Mas vamos ver. A velocidade aqui já está calculada. A velocidade, olha lá, média de produção da amônia, que é essa substância aqui, ó, o NH3, é igual a 4 mol por litro por minuto. Já está calculada a velocidade média. Aí não deu um intervalo, não deu. Tá? Já deu o valor da velocidade média. Muito fácil. Aí está pedindo para calcular. Está pedindo para calcular as velocidades de produção, de consumo, produção é da amônia. Está pedindo para calcular as velocidades de consumo do N2H2. Mesma coisa. Nós fizemos antes. Olha lá. Qual que é o balanceamento? No vermelho aí, ó. 1 mol, 3 mol, 2 mol. Tá? Pode falar mol, gente, ou mols, tá? No plural. Você pode falar só mol, que é uma abreviação, mol é uma abreviação. Mas tem gente que fala mols. Tanto faz. Então fica V de velocidade de nitrogênio sobre 1 é igual a velocidade do hidrogênio sobre 3 e é igual a velocidade da amônia sobre 2. Qual que é a velocidade da amônia? Que está lá no exercício? 4 mol por litro por minuto. Como é que eu calculo a velocidade do N2? Essa. É a velocidade do NH3 sobre 2. É 4 sobre 2. 2 mol por litro por minuto. Agora, como é que eu calculo essa aqui, ó?
Essa. Eu jogo esse 3 para lá, ó, multiplicando lá em cima, ó. Então fica 3 vezes velocidade da amônia sobre 2. Olha lá, aqui embaixo, ó. V de H2, eu peguei esse 3 aqui, ó, vermelhinho, e joguei lá para o lado de cima, lá, multiplicando a velocidade aqui. Tá? Então, ó, V de H2 é 3 vezes 4 mol litro minuto sobre 2. 3 vezes 4, 12, por 2 dá 6. Tá? Você pode ver que esses resultados aqui, ó, 4, 2, 6, são, olha lá, 4, 2, 6, são proporcionais a 4, 2, 6, olha lá, 4, 2, 6. Ok? Sexto exercício, sexto. Vamos lá, cadê você? A combustão do butano é um gás presente no gás de cozinha. É o principal componente do gás de cozinha, esse gás de botijão. Então, aí embaixo está sendo mostrada a reação de combustão do butano. Combustão completa, tá? Não produz monóxido de carbono, nada disso. Só gás carbônico e água. Já está balanceada lá. 1 mol para esse, 13 meios, 13 meios do oxigênio, 4 mols de gás carbônico e 5 de água. Olha só agora a pergunta. Se houver um consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos de reação, calcular o número de mols de CO2 produzido em 1 hora. Tá? Aí aqui agora tem que tomar cuidado. A primeira coisa a fazer é passar isso aqui para a hora. É passar isso para a hora. Tá? Tem várias maneiras de fazer isso. Para depois você julgar naquela expressão matemática que eu já mostrei lá, né? da proporção estequiométrica. Então, vamos lá. 4 mols para cada 20 minutos do butano. Olha lá. Ó. 20 minutos, 4 mols de butano. Olha lá o butano. Vamos passar isso para 1 hora. Se em 20 minutos são consumidos 4 mols, em 60 minutos, que corresponde a 1 hora, 20 para 60, multiplicou por 3. Multiplica aqui por 3. Então, de 4 para 20 minutos, passa 12 para 1 hora. 12 mols para 1 hora. Então, qual é a velocidade de consumo do butano? 12 mols por hora. Como é que fica o cálculo? Olha lá, muito fácil. Lembra daquela expressão que eu mostrei? V de A sobre A pequeno igual a V de B sobre B, V de C sobre C. Então, lá no balanceamento, qual é a proporção estequiométrica? É de 1 mol para 4 mols. Olha lá. Butano, velocidade do butano sobre 1 igual a velocidade de CO2 sobre 4. Passo 4 multiplicando ali para cima, ó. Então, V de CO2 igual a 4 vezes velocidade do butano. 4 vezes 12, 48 mols por hora. Que a velocidade ali do butano é mols por hora. Então, 4 vezes 12 dá 48. 8. Bom. Agora, numa tacada só, nós vamos responder as questões 9, 10, 11. Então, vamos lá. 9, 10, 11. Bom, a sétima questão é a que trata da teoria das colisões, tá? Eu vou falar nela agora ali.
no 9, 10, 11. Mas nós já sabemos o que é a teoria das colisões. A reação química, para acontecer, as moléculas dos reagentes têm que colidir, têm que trombar umas com as outras. E a energia envolvida nessa trombada, nessas colisões, tem que ser suficiente para quebrar as ligações dos reagentes. Essas colisões são chamadas de colisões efetivas. Porque tem colisões entre moléculas que não têm energia suficiente para quebrar as ligações. Essas colisões são chamadas de não efetivas. E aí o que acontece? Nada. Se a colisão não for efetiva, a reação química não acontece. A reação só ocorre se a colisão for efetiva. O que significa? Capaz de enfraquecer as ligações dos reagentes a ponto delas quebrarem. Ok? O oitavo exercício, olha lá, o oitavo, também é um assunto da aula do dia 22, lá do dia 22. Fatores que afetam a velocidade das reações químicas. E o 9? Vamos lá, nós vamos responder agora o 9, o 10 e o 11, tudo junto, tá? Opa, peraí. Olha lá. Peraí. Chatice, hein? Pronto. 9. O que é complexo ativado? 10. O que é energia de ativação? 11. Qual é a consequência de uma energia de ativação elevada? Que consequência isso tem para a velocidade de uma reação química? Então, vamos resolver lá o 9, 10 e 11. Olha lá. Pau. Vamos supor uma reação qualquer aí, genérica. Uma molécula A2 reagindo com uma molécula B2, produzindo duas moléculas AB. O que diz a teoria das colisões? As moléculas elas têm que se colidir umas com as outras, têm que se chocar. E quando esse choque tem energia, uma certa quantidade de energia, que a gente chama de energia de ativação, o nome é autoexplicativo, tá? Energia de ativação, acontece isso aqui, ó. Vai ser formado no momento da trombada, olha lá, ó, vai estar envolvido uma certa quantidade de energia, chamada energia de ativação. Nós estamos supondo que a colisão seja efetiva. Aí ali, ó, tracejado ali na cor preta, ó, as moléculas dos reagentes aqui, ó, aqui, as ligações dentro dessas moléculas, elas ficam fracas, enfraquecidas no momento da trombada. De tal forma que elas se quebram, elas se rompem. Aí, A e B vão formar uma nova molécula, uma nova substância. Olha lá, AB, aqui, ó, AB. Então, olha lá, uma molécula A2 trombando com uma molécula B2, produzindo o complexo ativado, aqui, ó, Ca, que é um composto intermediário. O que significa isso? Que está entre, não é nem reagente e nem o quê? Produto. É um composto altamente energético e instável. Tem alta, elevada instabilidade. Ele não persiste, quando a reação química ocorre, o complexo ativado, o tempo de existência dele é frações de segundo, né? Tá? E aí sim, a partir do complexo ativado, é que vão ser formados os produtos, as moléculas do produto, olha lá, duas moléculas. Esse ponto aqui, intermediário, o complexo ativado, é o mais energético da reação. Por quê? Porque ele, além da energia a entalpia, vocês estão lembrados o que é a entalpia da termoquímica, né?
o conteúdo energético, tá? Dessas substâncias. Além do conteúdo energético dessas substâncias, vai ser somada aqui a energia da trombada, a energia de ativação. Né? Aqui, ó. O que fala o 11 lá? Ó? Qual é a consequência de uma energia de ativação elevada? O que isso provoca na velocidade? Vamos ver. Vamos imaginar aqui o seguinte, eu tenho os reagentes, entalpia inicial, HR, aqui nesse ponto, produtos, entalpia final, aqui. Então, saiu daqui, chegou aqui. Tá? Chegou aqui. Muito bem. Vamos imaginar o caminho número 1, aqui em vermelho. Então, aqui o complexo ativado. Então, eu tenho a energia de ativação 1. E vamos supor que a gente tome alguma medida, faça algum procedimento, de tal modo a diminuir a energia de ativação. Então, no caminho 1, a energia de ativação tinha esse valor aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Opa! No caminho 2, a energia de ativação é menor. Daqui até aqui. Os reagentes são os mesmos, os produtos são os mesmos, mas a energia de ativação é menor no caminho 2, ó. Complexo ativado, tom. É possível conseguir isso? É sim, vocês vão ver, tá? Na aula do dia 22, vocês vão ver. Mas o que eu estou falando aqui, já dá para todo mundo entender. O que a gente pode falar a respeito da energia de ativação? É uma espécie de obstáculo a ser ultrapassado. Como? Pela colisão entre as moléculas, né? Tá? Se a energia da colisão for suficiente para alcançar esse ponto aqui, ó, ou esse, a reação acontece. Agora, vamos voltar lá na pergunta número 11. Olha lá. Qual é a consequência, qual é o efeito na velocidade da reação quando a energia de ativação é alta? Aqui, ó. Vamos supor que você está saindo desse ponto R e quer chegar no ponto P aqui. Você tem o morro número 1 para vencer, o morro número 2 para vencer. Qual dos dois obstáculos a gente vence mais rápido? É claro que é o mais baixo. Né? Você vai muito mais rápido pelo caminho 2 do que pelo caminho 1. Ou seja, a velocidade da reação no caminho 2, olha lá, ó, é maior do que a velocidade no caminho 1. Consequentemente, voltando na pergunta lá, a 11, quanto mais alta a energia de ativação, quanto mais elevada, mais lenta fica a reação. Tá? Quanto mais baixa for a energia de ativação, olha lá, ao 2, mais rápida ela fica. Ok, gente? Vamos para o 12? 12. Olha lá. 12. 12 pede o seguinte: representar os gráficos abaixo. Gráfico 1, gráfico 2. Entalpia dos reagentes, 100 quilocalorias. Entalpia dos produtos, 40. Energia de ativação, 50. Então, vamos lá. Entalpia dos reagentes, 100. O que mais? Entalpia dos produtos, 40 quilocalorias. Em quilocaloria, lá. Aqui, ó. Energia de ativação, 50. O que é energia de ativação? É aquela capaz de transformar os reagentes em complexo ativado lá. Então, era 50, então foi de 100 para 150 aqui, ó. De 100 para 150. Esse intervalo aqui, energético,
esse acréscimo de energia é igual a 50 ali, ó. 50 quilocalorias. 50. De 100 a 150. Tá? Vamos aproveitar e vamos calcular o ΔH, a variação de entalpia. O que é ΔH mesmo, gente? Variação de entalpia, também chamada de calor de reação. Né? É sempre entalpia final, 40, olha lá, 40, menos entalpia inicial, menos 100. 40 menos 100 dá menos 60. O sinal negativo aqui, ó, o sinal negativo, ó, indica que a reação é exotérmica. O segundo gráfico, aqui é SR, aqui, gente, é sentido da reação, tá? Eu que abreviei. O segundo gráfico é esse. Está em kilojoule, vamos ver lá? Kilojoule, ó, tudo em kilojoule. Ó, tudo em kilojoule. Reagentes, 500. Produtos, 900. Ativação, 1000. Opa! Então, entalpia inicial, reagentes, 500. Ativação, 1000. Então, sai de 500, ó. 500. Opa! Para 1.500. De 500 para 1.500. 500 para 1.500. Ao vermelho aqui. O vermelho tem 1000. O vermelho tem 1000 quilojoules. Olha lá. 1000 quilojoules. Daqui, de 500 até 1.500, dá 1000. Eu saio de 500, vou até 1.500, complexo ativado. Enfraquece as ligações, a reação acontece. Qual é o ΔH? Energia de ativação é 1000. Ó, 1000. Qual é o ΔH? 900, final, 900, menos inicial, 500. Final menos inicial. Esqueci de colocar aqui, ó. Tá, é aqui, tá, gente? Esqueci de marcar aqui, ó. É daqui até aqui, ó. Sai daqui e chega aqui, 900 menos 500, dá mais 400 quilojoules. Essa reação é uma reação endo. Sai de um conteúdo energético menor e vai para um conteúdo energético maior. Muito bem, vamos em frente. O 13 não, 13 é só dia 22. 14 também dia 22. Tá? 15, para a gente fechar. 15. Eu tenho aí 2 diagramas de energia. Tem 2 diagramas de energia. Pede para calcular 2 coisas. Energia de ativação e ΔH, variação de entalpia. Muito fácil. O que é energia de ativação? Energia de ativação? Energia de ativação é aquela que transforma reagentes em complexo ativado. Reagentes, complexo ativado. Aqui a energia de ativação, ó, sai de 30 e chega onde? Chega em 60. Então é 60 menos 30. 60 menos 30 dá 30. A energia de ativação desse gráfico aqui, ó, é 30 quilojoules. Tá? Sai de 30 e vai até 60. 60 menos 30. Ok? ΔH é final, menos 10, menos inicial. Menos 10, menos 30 dá menos 40. Dá menos 40 quilojoules. Essa é uma reação exotérmica. Exotérmica. E o outro gráfico, também quilojoule por mol. Essa aqui já é uma endo, já é um gráfico de uma reação endo. Por que endo? Sai do 5 e chega no 20. Olha lá. Sai do 5, opa, e chega no 20, olha lá. Então, vamos calcular o ΔH de uma vez. 20 menos 5 dá mais 15.
mais 15 quilojoules por mol. Tá? Mais 15. E a energia de ativação? Aqui agora tem que tomar cuidado, porque muita gente erra. Acha que é daqui, ó, até aqui. Não é. Tá? Energia de ativação é aquela energia que transforma reagentes em complexo ativado. Então, sai daqui, ó, do 5 até os 50. Então, é 50 menos 5. Dá 45 quilojoules. Porque aqui não está marcado. É daqui, subindo, ó lá, reagentes, transforma reagentes em complexo ativado. Daqui, daqui. Pá, bate ali. Então, é 50 menos 5, dá 45 quilojoules. Ok, gente? Do 16 em diante, é assunto da aula do dia 22. Aí eu volto com essa lista de exercícios com vocês. Ok, gente? Está tranquilo? Muito bem, uma aula rápida, tá? Uma aula tranquila. Vamos voltar. Então, beleza? Dia 22 nos encontramos novamente e resolvemos o restante dos exercícios, ok? Grande abraço.